O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. Cabe ao Espiritismo a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é necessária mais coragem para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que todos os seres humanos coloquem todos os seus cuidados para combaterem-no em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias da terra. Ele é a negação da caridade e, portanto, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as sagradas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E disse ele aos judeus: esse homem é justo, porque vós quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que eles o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo não deve ter cumprido ainda toda a sua missão. E é a vós, os vossos apóstolos da fé, os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e o dever de eliminar esse mal, para que se dê ao cristianismo toda a sua força para tirar os obstáculos do caminho que prejudicam sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa subir na escala dos mundos, já que é tempo da humanidade vestir-se de sua toga viril, para o que é necessário, primeiro, expulsá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861, que assim seja, irmãos. Boa Ana, noite a todos. Convido a todos nesse instante a fechar os nossos olhos físicos, abrindo os nossos olhos espirituais, rogando à espiritualidade superior o amparo e o auxílio para a nossa reunião da noite de hoje. Rogando ao nosso Mestre amado Jesus o amparo, o auxílio, a proteção, que todos os nossos irmãos que aqui estão participando dessa reunião possam ser assistidos, não só na noite de hoje, mas durante toda a semana. Que nossa noite possa ser uma noite calma, possamos dormir, descansar, a matéria mais descansada e o nosso espírito possa estar em comunhão com a espiritualidade superior no trabalho da seara divina. Amado Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, por estar conosco nesta noite. Abençoe que nossa transmissão possa transcorrer da melhor maneira possível, que nós não tenhamos nenhum problema com a transmissão, que a nossa internet possa estar auxiliando até o final. E agradecemos a Ti por mais esta reunião da noite de hoje, sob o Teu amparo e auxílio. Graças te damos, que assim seja. meu irmão Elias, é com você agora. Eu queria começar com uma provocação, se vocês me permitirem, pode ser? Eu queria estar vendo o rosto de todo mundo, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu quero começar perguntando quem foi que fez o próprio almoço hoje? Quem fez? Eu não vou ver todo mundo, a Ludmila ali já deu o sinal que fez, não é isso? Quem mais? Ó, a Helena, né? Tá a Mônica, parece que um bocado de gente fez o próprio almoço hoje, né, gente? Tá ótimo. Olha, a Alba também, ó, que bom. Gente, nem todo mundo eu vejo, né? Mas que bom. Então, agora eu quero fazer a segunda pergunta, né? Se você que fez o seu almoço hoje, quem foi que plantou os grãos que você preparou, ou as folhas que você preparou? Você sabe quem foi que plantou essas coisas? A Ludmila balançou ali que não sabe, Leusa também não sabe, ninguém sabe não, gente, nem a Mônica. Ixi, então já começou a complicar, hein? Tá. Quem plantou, aí então quero ver se você sabe quem colheu. Também não.
Quem trouxe para você, você sabe? Também não. Quem te vendeu? Ixi, nossa, tá vendo? Tem um monte de gente aí que a gente não sabe nessa história, hein? Então tá bom, então tá. A peça que você tá vestido, ou vestido, ou blusa, ou camisa, tá? A peça que você tá usando, quem foi que costurou para você? Ih, parece que a Ludmilla também já não sabe, o Vicente também não, a Helena também não. Gente, ninguém sabe quem foi que costurou essa peça para você, não? Natália também não? Tá, e quem teceu? Quem teceu esse tecido para você? Você sabe? Ou pelo menos de onde que ele veio, qual a fábrica? Alguém sabe? Complicado, né? Olha de quantas pessoas a gente dependeu hoje. Será que dá para a gente calcular de quantas pessoas a gente dependeu somente hoje? Será que a gente consegue calcular isso? Se a gente for pegando o café da manhã, o pão, vamos lá para o padeiro, para a moça da padaria que vendeu. Ah, mas tem a pessoa que plantou o trigo, né? Ih, tem a pessoa que colheu o trigo. Ixi, mas levou ovo, então teve alguém numa granja. Gente, eu arrisco dizer que a gente não tem como fazer as contas de quantas pessoas foram essenciais para que a gente tivesse vivido o dia de hoje. Concordam comigo? É assim? Pois é. Tá, Elias, o que isso tem a ver com egoísmo? Eu quero dizer que a nossa vida, ela só é possível como a gente vive hoje em sociedade. Ela só é possível no coletivo. Se deixar todo mundo separado a partir de hoje, de tal maneira que nenhum de nós possa interagir com outras pessoas, a gente não sobrevive mais do que alguns dias. Porque a nossa vida está empenhada na vida coletiva. Eu chamo a atenção porque a nossa sociedade desenvolveu uma noção muito individualista. Muito individualista. Acho que vocês já ouviram falar de cada um para si, Deus para todos, né? Mais ou menos é essa regra que funciona no mundo, concordam? Cada um para si, Deus para todos. Pois bem, cada um para si, Deus para todos, se isso realmente funcionasse, cada um de nós seria capaz de prover tudo o que a gente necessita. E, no entanto, isso não é possível. Eu estou chamando a atenção para isso, para a gente discutir uma diferenciação que é muito importante e que, às vezes, ela é pouco explorada no Espiritismo, porque a gente, no meio espírita, tem pouca tradição de buscar ajuda das ciências sociais. E, nesse caso, eu quero trazer um conceito da sociologia. Até porque é minha área de formação, e eu acho esse conceito muito interessante, extremamente elucidativo para certas questões do Espiritismo, e que, às vezes, essa é uma ciência que não existia na época de Kardec. E eu acho muito interessante como que, mesmo não existindo uma ciência assim, já existem algumas referências na obra de Kardec, tá? Tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, por mais que não existisse uma abordagem sociológica. Então é muito interessante que eu quero discutir com vocês a diferença entre a nossa situação de indivíduo e a nossa sociedade, a nossa situação de participantes de uma sociedade. Na sociologia, a gente chama atenção para esse fato de que os indivíduos sozinhos, eles não existem. Nenhum de nós existe na nossa individualidade. A gente só tem condições de continuar existindo no coletivo. Na individualidade, todos nós morremos rapidamente. Todos nós, porque nenhum de nós tem condições de prover tudo que a gente necessita para a gente viver. A começar a energia elétrica, que está aqui iluminando a gente, né? Tem um monte de gente operando para que ela esteja disponível para a gente agora. Essa internet tem mais um exército, um batalhão de gente fazendo com que ela se torne possível. Então, a nossa vida, ela não é possível na individualidade. Então, essa perspectiva de individualidade que a gente desenvolveu na nossa sociedade, ela é extremamente ilusória. Ela é uma ilusão. Né? Nós somos muito mais uma colmeia, onde todo mundo depende de todo mundo, do que uma sociedade de indivíduos onde cada um para si e Deus para todos. E é fundamental que a gente compreenda isso para a gente perceber onde é que entra, então, a questão do egoísmo. Hoje até a gente estava conversando aqui em casa, a gente estava ajustando alguns detalhes aqui de divisão de tarefa, né? Divisão de tarefa, eu, minha esposa e meu filho, e aí a gente estava conversando sobre isso, né? Como que é interessante, qual que vem primeiro na ordem das coisas. E aí a gente até estava conversando sobre a questão do amar o próximo como a si mesmo, que eu já ouvi pessoas falarem isso, e na hora eu fiquei pensativo, mexeu comigo um pouquinho, me incomodou de alguma maneira, aí depois eu fui tentar compreender isso melhor, eu vi como que está colocado na doutrina espírita, fui no Evangelho, fui em Emmanuel, e vi que às vezes a gente entende de maneira equivocada aquela questão de amar o próximo como a nós mesmos. Eu já em conversas, em situações assim, alguém já me falou assim, se a pessoa não for capaz de se amar, ele não tem como amar o próximo.
né? Então, primeiro você tem que se amar, para depois amar o próximo. E isso mexeu comigo. Peraí, primeiro eu tenho que me amar para depois amar o próximo. Aí eu fui lá no Evangelho, amar o próximo como a ti mesmo. É como, ele não fala depois nem antes, é como se fosse igual, ao mesmo tempo, da mesma maneira, da mesma forma, né? Então, isso eu já comecei a me chamar a atenção por aí. Aí eu fui lá no capítulo de Kardec que fala da caridade, e o Vicente de Paulo fala que é na caridade que a gente vai encontrar até mesmo consolo para as nossas dores. Falei, uai, peraí. Né? Então, peraí, então às vezes até, de repente é pela caridade que eu vou melhorar minha condição de amar a mim mesmo, e o Emmanuel fala que entre nós e Deus o próximo é a ponte. Eu falo, olha que coisa interessante, e eu sei que o Chico tinha uma receita com ele. Ele tinha uma receita que era o seguinte, enquanto eu estiver trabalhando a benefício do próximo, eu não tenho como pensar nos meus próprios problemas, fica mais fácil lidar com eles. Então, eu acho interessante essas coisas, e aí eu caí a ficha, e a gente conversando aqui, a gente estava percebendo, na verdade, a regra é amar o próximo como a ti mesmo, significa que se você não estiver dando conta de se amar, tenta amar o seu próximo, que você acaba descobrindo o jeito, você acaba descobrindo o caminho. Então, a regra do mundo, na verdade, é doação, como diz a música do Gun, né? A regra é doação. E, segundo Emmanuel, é nesse processo de aprender a fazer em prol dos demais que eu acabo achando meios de equilibrar em relação às minhas próprias necessidades. Então, se eu quero botar a minha vida em ordem, nada melhor do que eu começar a servir ao próximo. Porque servindo ao próximo, eu vou achando maneiras de equacionar as minhas próprias necessidades. Eu vou percebendo a importância delas, eu vou aprendendo a compreender melhor a dimensão de cada questão. Então, Emmanuel coloca muito isso, né? Para a gente sair de nós ao encontro do infortúnio, para que dessa maneira a gente consiga equacionar melhor nossas próprias necessidades. Então, o próximo acaba sendo a nossa ajuda, a nossa referência, o nosso amparo. Então, acho muito interessante, que tudo isso aí, portanto, vem nos colocar em relação com essa questão do egoísmo. E aí eu quero, então, pegar outro ponto que eu trouxe aqui para a gente conversar, que é a questão do egoísmo comportamental e do egoísmo estrutural. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar disso, tá? Porque isso eu inventei hoje. São palavras que eu inventei para poder me referir a uma diferenciação que Kardec faz e que às vezes passa despercebido. Aí eu estava tentando ver lá de como que Kardec trabalha, mas eu estava achando tanta palavra difícil, aí eu lembrei do racismo estrutural, falei, vou usar essa, tá? Então, assim, tem uma parte do egoísmo que é a minha maneira de ser. Eu sou egoísta porque eu ainda não aprendi a ser amoroso com os outros, eu ainda penso muito em mim, não consigo colocar o próximo na mesma intensidade dos meus interesses. Então, tem uma parte do egoísmo que é comportamental. Mas tem uma parte do egoísmo, tem outra parte do egoísmo que não depende tão somente de mim. E aí eu peguei lá na questão 917 do Livro dos Espíritos, quando ele fala do egoísmo que deriva da influência da matéria. O que ele quer dizer com isso? Existe um egoísmo que deriva da influência da matéria? Quer dizer, é um egoísmo que é resultado do fato de nós estarmos encarnados aqui no mundo. Portanto, é um egoísmo que resulta da nossa organização social, do modo como a nossa sociedade funciona, do modo como a nossa sociedade está estruturada. E aí, dessa maneira, há, portanto, fatores que influenciam para que a gente aja de maneira egoísta. Eu vou citar um exemplo. Eu fui empresário por 2 vezes nessa minha vidinha abençoada. E uma coisa que eu notava é que a concorrência de empresa com empresa, ela é, às vezes, absolutamente desleal. Eu me lembro que uma vez, eu também era professor de administração na Universidade de Salgado de Oliveira, e me lembro que nas leituras que eu tinha de fazer ali, para estar enriquecendo o meu repertório de professor, eu li alguma coisa a respeito do Ray Kroc, que era o CEO da McDonald's. E me lembro que eu fiquei profundamente chocado quando alguém perguntou para ele a respeito da cooperação entre empresas, né? Naquela época estava em moda discutir uma gestão cooperativa, né? Para tentar neutralizar um pouco da concorrência canibalesca que existia entre as empresas. E achei muito interessante que o repórter perguntou para o Ray Kroc a respeito disso, e ele falou assim, rapaz, comigo não é assim. Comigo, se o meu concorrente estiver morrendo afogado, eu coloco uma mangueira na boca dele e acabo de matar. Eu fiquei tão chocado com aquela expressão, aquilo me chocou profundamente. Mas eu percebi que aquilo traduz o clima de concorrência entre, pelo menos, as empresas que disputam o mercado, né? Então, vejam bem. Então, nós vivemos numa sociedade onde o egoísmo é a regra. É a regra. Eu fui usar o serviço de uma empresa agora, de uma oficina mecânica, né? E estava vendo que o rapaz, ele me deu um orçamento prévio, aí depois ele justificou que teve mais um serviço, e ele colocou mais uma mão de obra, e etc. E eu fiquei pensando, engraçado, né?
Eu confesso que eu me senti assim, em dúvida, né? Porque não existia aquela colocação primeira. Eu fiquei me perguntando até que ponto, né? Eu estou sendo egoísta de achar que não devia ter esse acréscimo, ou ele está sendo egoísta de pedir um pouco mais, eu não sei onde é que está. Mas o fato é que entre o interesse meu e o dele tem um conflito. Tem um conflito. E muitas vezes, isso a gente acaba pensando mais no interesse da gente do que no interesse do outro. Então, as nossas relações sociais, elas também estão pautadas por um elemento de egoísmo que permeia as nossas relações sociais. Eu me lembro que no meu trabalho, há muito tempo, hoje eu estou aposentado, quando eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, eu me lembro como que era concorrida a função de gerente, né? Havia uma concorrência e as pessoas disputavam aquela vaga que aparecia. E cada um queria para si, não tinha aquele negócio, não, vai você, não, você primeiro, né? Não, isso não existe nesse meio. É uma competição, e muitas vezes uma competição desleal. Então, o nosso modelo de sociedade ele está estruturado de tal modo que a gente muitas vezes é obrigado a agir de maneira egoísta para poder sobreviver. Então, é disso que a questão 917 está falando, né? Desse egoísmo que é resultado da influência da matéria, do ponto de vista assim, de resultado da influência da organização social, da maneira como o nosso mundo está estruturado, da maneira como ele funciona. Então, nem todo mundo tem condições. Eu me lembro, é um exemplo que talvez a maioria de vocês talvez nunca tenha vivido, né? Mas, por exemplo, entrar no ônibus no terminal lá de manhã. Eu lembro que eu usei ônibus por muito tempo, e a Ney chegava aqui em casa falando, Elias, né, a menina que trabalhava aqui com a gente um tempo, hoje a gente não tem mais auxiliar doméstica, mas quando ela trabalhava com a gente, ela dizia, aquele terminal é um caos, né? As pessoas passam por cima umas das outras para poder conseguir entrar e poder sentar. E eu falava, olha, até nesse ponto a pessoa acaba sendo estimulada a ser egoísta. Estimulada a ser egoísta, porque uma viagem longa, e ela sabe que ela vai se cansar, ela faz de tudo para entrar primeiro para poder ir sentada. Então ela falava quantas vezes tinha uma mulher grávida e não aparecia uma viva alma que tivesse coragem de ceder o lugar para ela. Talvez na nossa sociedade fosse ideal que tivesse assento para todo mundo. E o fato é que existem algumas regras de funcionamento da nossa sociedade que diz, não é possível. Então entra no salve-se quem puder, na concorrência, às vezes desleal, na disputa de quem chega primeiro. E o nosso mundo acaba funcionando assim, estimulando o egoísmo da parte das pessoas. Então isso é importante para a gente saber que as pessoas não são egoístas somente porque querem ser egoístas. Em determinadas circunstâncias, as pessoas são egoístas porque foram educadas para serem egoístas. Elas foram educadas para serem egoístas porque senão elas tinham receio de não conseguir sobreviver na competição da vida social que está estruturada. Isso tudo nos leva a compreender, então, e daí a diferenciação que eu fiz. Portanto, há um egoísmo que é comportamental, que é aquele egoísmo que, independente da situação, eu vou ser egoísta porque eu sou egoísta na minha condição espiritual, e existe aquele outro egoísmo que é fruto das circunstâncias. Então, eu preciso até ver até que ponto, e aí o espírito que responde a Kardec fala, né, que de até que ponto que a gente consegue resistir a essa influência do meio ambiente para que a gente não seja egoísta como todos. Ou seja, para que a gente só seja aquele tantinho egoísta mínimo básico da sobrevivência, né, sem exacerbar no nosso egoísmo. Então vai ter algum ponto, por exemplo, eu vou fazer um processo seletivo, às vezes eu não vou ter condições de ir passando todo mundo na minha frente na fila, né? Falar, não, gente, vai, tu vai. Não, vai você agora. Não, pode ir, depois eu vou, né? Não, vai ter uma quantidade de vagas. E se for para emprego, eu preciso conseguir o meu emprego, porque senão eu passo fome. E aí, para eu não passar fome, alguém, às vezes, está passando fome lá atrás da fila. Né? Porque até a quantidade de vagas no trabalho, ela é estruturada de acordo com a necessidade de um meio empresarial. Isso aí o Adam Smith estudou muito bem no livro A Riqueza das Nações, e ele mostrava como que os patrões regulam a quantidade de vagas para assim poder regular a quantidade de salário que eles querem pagar. Quando o salário começa a aumentar muito, eles começam a diminuir a quantidade de vagas para poder ficar gente desempregado, que aí fica mais fácil contratar por salário mais baixo. Então, assim, a sociedade está estruturada dessa maneira. E a gente tem que entender que isso existe, que é então eu estou chamando de egoísmo estrutural, ou então egoísmo institucional. E aí, então, esse Emmanuel, que tem gente que fala que é o mesmo Emmanuel do Chico, né, gente? Eu leio esse texto dele 500 vezes, eu falo, gente, mas não tem como ser o mesmo, como é que pode? Eu não consigo ver o texto dele parecendo com o Emmanuel atual do Chico. Mas o Chico achava que poderia ser. Né? E fica essa dúvida aí, mas independente de ser ou não, ele diz assim, olha, o egoísmo chaga da humanidade tem que desaparecer da Terra. É ele que atrapalha o progresso moral do nosso planeta. Então, é muito interessante isso que ele fala. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta.
Então, um dos grandes desafios que está posto para todos nós é eliminar o egoísmo da face da Terra. É isso que o Emmanuel está dizendo para nós. Né? Esse é o nosso desafio. E aí ele vai dizer que o Espiritismo, que essa é uma das missões do Espiritismo, cooperar para eliminar o egoísmo da face da Terra. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente elimina o egoísmo da face da Terra? Né? Então, vamos caminhar um pouquinho o contexto dele para a gente ver. Ele vai dizer mais, olha, o egoísmo é a causa de toda a infelicidade na Terra. Eu fico pensando, gente, imagine que o nosso planeta, se ele fosse estruturado em cima de um elemento que fosse a cooperação em vez da competição. Mudava alguma coisa? O que vocês acham? Tudo, Cacilda. Tudo, não é? Mudava tudo. Se o nosso mundo fosse estruturado em cima da cooperação, em vez de ser estruturado em cima da competição, mudava tudo. Não é? Se o mundo fosse estruturado com base na solidariedade, tá? Em vez de na concorrência, né? A gente, ao invés de concorrer uns com os outros, a gente ajudar uns aos outros naquilo que todo mundo precisa. Não seria muito interessante? Veja, tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, a 907, que ele vai falar que sociedade desenvolvida é só aquela onde ninguém esteja exposto à fome e à miséria. Então, se uma sociedade civilizada, somente aquela onde ninguém tem o receio de passar fome, onde nenhum pai de família tem o receio de ver seus filhos passando fome, esses dias eu conversava com um amigo, e todo mundo sabe que Cuba está passando uma situação muito difícil, tanto por problemas internos, quanto por uma violência sem tamanho que a nossa sociedade comete contra os mais fracos, né? E eu fico olhando assim. O Cuba hoje é um país que tem um governo que se inspira nas ideias do comunismo de Karl Marx. E os Estados Unidos, a última coisa que eles querem ver é algum país comunista dando certo, né? E aí, então, eles fazem uma pressão violenta e não deixam que ninguém venda para Cuba, nem medicamento, nem alimento, nem vestuário, nem equipamento, nem eletrônico, nem nada, nem peça para reposição e nem nada. E aí eu tenho poucos amigos lá, mas eu participo de um grupo de estudo que tem colegas de Cuba, e eles falando da dificuldade, e um deles me dizia, Elias, o desespero é quando você acorda pela manhã e você não sabe o que você vai dar, no caso dele, né, o que eu vou dar para minha filha. Eu acordo pela manhã e falo, o que minha filha vai comer hoje? E aí a gente sai para poder ver o que a gente consegue fazer e o que é possível para que a gente não deixe ela passar fome. Então eu estava ouvindo aquilo dele e pensando, gente do céu, a gente às vezes acha que tem que fazer esse bloqueio mesmo, né? O Brasil participa desse bloqueio, inclusive, a gente não consegue, é difícil mandar dinheiro para Cuba, é difícil mandar qualquer coisa para Cuba. Eu tentei mandar um livro para esse amigo, não consegui até hoje, já tem mais de um ano que eu estou esperando abrir, não consegue. E eu fiquei pensando assim, olha, por que a gente tem que fazer isso com um país? Porque eles pensam diferente da gente. Eu fiquei pensando isso. Por que a gente tem que fazer isso com os outros? Expor as pessoas à fome, né? Tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo por falta de medicamento, porque a gente não aceita a maneira de ser deles. Então eu fico observando essas coisas e me perguntando como seria o mundo se ele fosse pautado com base no amor, no cuidado de uns para com os outros, em vez de no egoísmo. Né? Em vez de na defesa do meu interesse, na defesa do meu direito, se fosse na defesa do interesse de todos, na defesa do direito, né, de todos, do interesse de todos. Então, é dessas questões, portanto, que essa lição está tratando, e aí eu vou pegar um pouquinho do que o Pascal, aliás, ainda tem um do Emmanuel aqui que eu acho fantástico, quando ele diz assim, olha, expulsai o egoísmo da terra. Lá no final ele diz isso, gente, que a nossa tarefa é expulsar o egoísmo da terra. E lá no Livro dos Espíritos, tem um espírito que responde para Kardec, procura onde nas instituições de vocês, nas leis de vocês, onde é que existe egoísmo nessas leis, nesse funcionamento ele vai chamar isso de organização social, né? Onde que existe o egoísmo na nossa organização social, para a gente extirpar da terra tudo aquilo que alimenta, que estimula o egoísmo entre os seres humanos. Ou seja, ele está dizendo que a gente tem que mudar nossas leis, a gente tem que mudar o funcionamento das nossas instituições. A gente tem que mudar o nosso mundo, a gente tem que mudar o nosso planeta para que ele seja mais amoroso. Se a gente não fizer essa mudança, nós vamos continuar como estamos, né? Vamos continuar nesse antagonismo, ele diz, que há um antagonismo entre a caridade e o egoísmo. E se a gente não for capaz de mudar esse modo de funcionamento da nossa sociedade, esse antagonismo se perpetua e continua causando infelicidade para tantas pessoas. E aí tem outra mensagem que o Kardec selecionou para pôr nesse assunto aí do egoísmo. Ele pegou duas, ele pegou uma do Emmanuel e pegou uma do Pascal. Pascal era um filósofo ali
francês também, que viveu bem antes, né? Então, tem essa mensagem que é assinada por Pascal, e Kardec achou ela interessante. E eu tirei um pedacinho dela que ele diz assim, olha, o egoísmo é a negação da caridade. Então, essa questão de competição, de competitividade, né, aumentar a minha lucratividade e etc., na verdade, a gente vai ver que tudo isso, né, o desejo de acumular cada vez mais riqueza, que a nossa sociedade está estruturada em cima desse tipo de raciocínio. Né? Eu tenho que ter mais, eu tenho que ter cada vez mais, porque eu posso precisar. E aí eu vi esses dias uma pessoa que já tem tanto, meu Deus, e ele ainda, com 70 e poucos anos de idade, correndo atrás de ganhar mais dinheiro, eu não dei conta, eu falei para ele, né, eu não vou repetir o nome aqui não, vai que alguém conhece, né? Eu falei, meu amigo, para que você está correndo atrás de dinheiro até hoje? O que você tem, você não dá conta de gastar. E aí você está estressado, você está tendo problema cardíaco, você está passando mal, tendo problema de saúde porque está correndo atrás de dinheiro. Aí ele falou assim, mas vai parar? Como é que eu vou parar? Se eu parar, eu vou fazer o quê? Eu falei, nossa, tem tanta coisa para fazer nesse mundo. Nossa, mas tem coisa demais para fazer nesse mundo. Eu aposentei mais cedo para poder fazer o que eu quero. Então vejam que nós vivemos num modelo de sociedade que estimula a acumulação de riqueza, estimula o egoísmo, estimula a ganância, estimula tudo isso em nós. E aí, se a gente não for muito corajoso, Emmanuel vai falar, né? Coragem de romper com o egoísmo, sobretudo em nós. Porque a gente tem que dar conta de romper com ele em nós para a gente ter condições de ajudar na transformação do mundo. Se eu não dominar o egoísmo em mim, eu não consigo nem pensar na necessidade de transformar o mundo. Então, por isso que é necessário que eu primeiro vença ele em mim, eu trabalhe para vencer ele em mim, para que eu tenha consciência suficiente para lutar, para extirpar ele, para eliminar ele da face da terra, né? Das nossas organizações sociais, das nossas leis, do funcionamento das nossas instituições. Né? E aí, o Pascal diz, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Olha que afirmação dele, gente. Sem a caridade, ou seja, sem a gente conseguir criar um mundo mais solidário, um mundo mais fraterno, um mundo onde a regra seja nos preocuparmos uns com os outros, ao invés de ficar passando por cima uns dos outros, né? Sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. E ele diz, digo mais, não haverá segurança. Hoje, a minha esposa fez um comentário que eu achei muito interessante, a gente conversava aqui, a hora do almoço, nossa, é um bate-papo muito gostoso, né? A gente conversa muito em casa, o meu filho também tem um papo muito legal, e a gente acaba conversando nós três aqui, e ela falando do quanto foi desastrosa essa decisão de armar a Guarda Municipal. Que a Guarda Municipal foi concebida com uma finalidade, e aí, num belo momento, acharam que seria interessante armar a Guarda Municipal. E com a Guarda Municipal armada, aumentou a violência nas escolas. Porque acaba que quando a Guarda Municipal entra na escola, ao invés de ser fator de pacificação, ela termina sendo fator de tensão e de violência. E a minha esposa, que é pedagoga, estava conversando sobre isso, e a gente falando engraçado, né? De onde a gente tirou a ideia de que violência se combate com violência? De onde a gente tirou essa ideia? Como é que nos convenceram disso? Quando Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores. Jesus fala bem-aventurados os pacificadores. Jesus nos estimula na direção da paz, da pacificação. E a gente, enquanto sociedade, termina recorrendo à violência. As nossas leis são violentas. As nossas instituições são violentas. Hoje o meu filho disse isso, né? Ele é formado em Direito e não quer mais exercer, está saindo do Direito, porque ele acha que é uma área muito difícil, muito ruim, que tem um clima muito negativo nesse meio. Ele fala, pai, todo o sistema é feito para exercer violência sobre as pessoas, e sobretudo sobre as pessoas mais frágeis. Isso também está lá no Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é um livrinho muito completo. Lá o Espírito fala para Kardec que as leis humanas são feitas pelos mais fortes em detrimento dos mais fracos. O Espírito falou isso para Kardec, está lá, no Livro dos Espíritos. Então, meu filho dizia isso. Infelizmente, as nossas instituições, nosso aparato estatal, ele é todo voltado para a violência contra o cidadão. E dessa maneira, a gente acaba aumentando a violência na sociedade, porque nós não estamos conseguindo focar na paz. Em vez de direcionar tudo na direção da paz, gente, vamos estimular a paz, vamos buscar harmonia, vamos nos entender enquanto seres humanos, né? Não tem problema você pensar diferente de mim, você é meu irmão acima de tudo. A gente acaba reforçando a violência, a concorrência, a competição. Eu não aceito que você coloque dessa maneira, eu não aceito você assim. E aí a gente começa. E dessa maneira, a gente cria uma sociedade, como disse o Pascal, né? A gente não tem nem segurança, porque a gente não consegue estabelecer regras de convivência baseadas na solidariedade, regras de convivência baseadas na caridade, regras de convivência baseadas no amor ao próximo. Né? Então, este é, portanto, o desafio
que os espíritos vêm, através do trabalho feito por Allan Kardec, trabalho extraordinário de organização de um corpo doutrinário para nós, a partir das orientações dos espíritos, eles vêm trazer esse desafio para nós. Então, quando ele fala na questão 917, eu não sei se foi Kardec ou quem, né, porque Kardec não deixa isso claro, muitas perguntas foram feitas por ele, a gente sabe que tem algumas perguntas que não foi ele quem fez, né, mas essa aqui está lá, e eu, do jeito que está, eu vou ler, né, qual o meio de destruir esse egoísmo, que é 917. E aí o Espírito responde, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência do nosso meio social, né? Que ele chama de da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não consegue libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Então, nós estamos hoje imersos num modo de funcionamento da nossa sociedade, onde tudo caminha na direção do reforço do egoísmo. E aí, o Emmanuel, então, eu vou terminar com ele, né? Eu vou terminar com ele. É esse egoísmo, é essa maneira de funcionamento da nossa sociedade, que nem sempre faz com que as pessoas, às vezes, tenham que agir de maneira egoísta, não porque querem, mas porque são obrigadas. Tá? Então, é essa sociedade que alimenta, estimula e educa as pessoas para serem mais egoístas, para quererem mais para si em detrimento do próximo, para acumularem haveres de que não necessitam, enquanto tanta gente está passando falta até mesmo do necessário. Então, é esse egoísmo que o Emmanuel vai dizer, ele é a causa de toda a infelicidade na Terra. E ele tem que desaparecer da Terra, porque é ele quem atrapalha o nosso progresso coletivo enquanto humanidade. Né? É ele, então, que vai terminar a lição dele dizendo, expulsai o egoísmo da Terra. E para isso a gente tem que mudar nossas leis, a gente tem que reformar nossas instituições, que, como diz o Espírito lá, que o entretêm e excitam. Então, a gente vai ter que fazer esse trabalho. Ele fala assim, ó, procurem em todos os escaninhos da organização social de vocês, tudo aquilo que estimula o egoísmo. E vai lá e corta o mal pela raiz. Porque se nós queremos ser felizes enquanto humanidade, nós temos que mudar o nosso planeta de tal modo que a regra, em vez de ser um interesse pessoal, em vez de ser um interesse próprio, seja o interesse coletivo, seja o interesse de todos. Aí sim, a gente vai ter as pessoas não tendo que se preocupar consigo mesmas, também está lá no Livro dos Espíritos, porque sabe que todo mundo já se preocupa em garantir o bem-estar de todos. Somente com a garantia do bem-estar de todos haverá possibilidade de paz nesse nosso planetinha abençoado, que é tão bonito, né? O único defeito dele é a gente, que não sabe viver uns com os outros da melhor maneira possível. Devolvo a palavra a você, Edmur, tá? E muito obrigado a vocês pela oportunidade e pela paciência de estar aqui com a gente conversando sobre esse assunto. Irmão, muito boa reflexão, excelente. Tenho certeza que todos nós aproveitamos bastante tudo isso que você trouxe, né, com relação a essa reflexão do egoísmo, e a gente convida, né, para voltar mais vezes, brindar com todo o seu conhecimento, trazer para a gente, né, a importância, né, do Evangelho de Jesus através dos Espíritos aí. Muito obrigado. Eu vou te pedir para ficar mais um pouquinho, tá? Nós vamos ter agora o nosso passe e a fluidificação da água pela Alba, certo? Então, a Alba vai fazer o nosso passe e a fluidificação da água, e logo depois, Elis, você faz a prece de encerramento para a gente, tá bom? Ok. Alba, é com você, minha querida. Então, eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos. Vamos procurar sentar o confortável possível. E vamos trazer para nossa mente, nesse instante, a figura meiga de Jesus. Esse irmão tão querido, que está sempre a velar por nós, que veio neste mundo e derramou seu sangue por cada um de nós. Estamos agora à sua frente. Obrigada, Senhor, por estar conosco, nos amparando e nos confortando. Nesse momento, das mãos de Jesus, sai raios de luz que vai ao nosso encontro. Essas luzes vão penetrando todo o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual e vai fazendo toda uma limpeza. Ela penetra pelo coronário,
passando pelo frontal, pelo laríngeo, pelo cardíaco, pelo esplênico, pelo gástrico, pelo genésico. E vai fazendo essa limpeza, tirando de nós o cansaço do dia, as preocupações, o medo, curando as mazelas. Ó Senhor. E da mesma forma, Mestre, as suas mãos luminosas descem sobre nós, essa mesma luz, uma luz de amor, de paz, que vai cobrindo todo o nosso corpo físico e espiritual e vai trazendo para cada um de nós a paz, vai trazendo a tranquilidade, vai trazendo o conforto, vai trazendo a certeza que não estamos sós. Obrigada, Mestre. E ainda, Senhor, por acréscimo de misericórdias, nós te rogamos que os laboratórios do alto possam, nesse instante, ser derramados sobre as nossas águas o fluido necessário, transformando toda essa água em remédio salutar para cada um de nós. Que ao tomarmos dessa água, Senhor, todas as nossas células sejam renovadas, trazendo para nós a saúde, o conforto, a esperança e a fé renovada. Mestre amado Jesus, amigo querido, obrigada por tudo, Senhor, e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim. Eu convido a todos para usarmos uma metáfora que Kardec traz no livro A Gênese, logo no capítulo 1. Vamos nos imaginar, todos nós imersos no amor de Deus. O amor de Deus que permeia todas as coisas, que se estende em todas as direções, ocupando o infinito, dentro do qual nós estamos presentes e do qual nós fazemos parte. Nos sentindo imersos no amor de Deus, nós deixamos que o nosso coração se encha de gratidão pela benção dessa vida que se renova na presença amiga de cada um coração que se faz aqui presente. Imersos no amor de Deus, nós nos conectamos uns aos outros pelo veículo sutil da nossa mente e nos sentimos participando de uma grande família de crença, de fé, de amor ao próximo, que é a família Segal. Nós nos sentimos participantes e, ao mesmo tempo, nós nos sentimos cooperadores dessa grande causa que é a predominância do amor sobre a terra. Imersos no amor de Deus, nosso pensamento alcança o coração de todas as pessoas aflitas na terra e que também estão sob a proteção desse amor divino, esperando tão somente que uma mão amiga, em nome desse amor, se estenda e alivie essas dores. Que as nossas mãos, que os nossos pés, que os nossos sentimentos, que as nossas mentes sejam colocadas a serviço do amor de Deus, para que essa pequenina esfera azul, perdida na imensidão do espaço, da qual nós fazemos parte, e que é a Terra, para que nós possamos fazer com que nesse planetinha abençoado, o egoísmo possa ser dissipado e possa se estabelecer o amor ao próximo como regra de convivência. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite, que a Tua paz preencha os nossos corações, que assim seja.